entre 0 e 9, qual a nota dessa história? A gente fala muito em casamento como união de duas pessoas, né? Mas a verdade é que, dependendo ali da família que vem junto, você não tá casando com uma pessoa só. Você tá assinando um contrato com um pacote completo. E tem um tipo específico de personagem nesse pacote que a gente conhece bem. A sogra que nunca foi informada que o filho cresceu. A história de hoje é sobre isso. Vem comigo. Quem mandou essa história pra gente foi a Melissa. A Melissa tem 29 anos, mora em Goiânia, é formada em administração e trabalha numa empresa de logística. Ela conheceu o Juan numa festa de aniversário de uma amiga em comum em 2019. O Juan tem 31 anos, é engenheiro civil. A Melissa falou que foi aquela paixão rápida. Ele era atencioso, ligava, mandava presente, aparecia de surpresa com flor. Parecia perfeito. Aí, chegou o dia que ela conheceu a Dona Socorro, a mãe do Juan, que aqui a gente vai chamar carinhosamente de Help. Entendeu, né? Help, socorro, socorro em inglês, help. Gente, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum com nenhuma sogra minha. Eles sempre foram uns amores ali. Mas eu acredito fielmente que depois de chifre, o problema com a sogra é a maior preocupação de qualquer pessoa que está entrando em um relacionamento. Sim! O Juan avisou que a mãe era, entre aspas, um pouco protetora. Ele é filho único. Ela criou ele sozinha depois que o pai saiu de cena quando o Juan tinha 8 anos. Então, esse é o cenário da família do Juan. Bom, nesse encontro, a Melissa foi toda simpática. Levou o bolo caseiro, foi arrumada sem exagero, preparada para conquistar. A dona Help abriu a porta com aquele sorrisão, mas olhou a Melissa de cima a baixo. E o primeiro comentário foi: que blusinha diferente, né, Juan? Ela não sente frio? Durante o almoço inteiro, ela ignorou a Melissa. Falou só com o filho e quando a Melissa elogiou a comida, tentando puxar um assunto ali, a Help mandou: o Juan é muito exigente com a comida. Coitado, vai ser difícil pra quem ficar com ele. E olhou pra Melissa com aquele sorriso novamente. Um sorriso bem falso. A Melissa foi embora engolindo o sapo. E quando o Juan perguntou o que ela tinha achado, ela foi honesta. Falou que a mãe dele tinha sido um pouco fria e ignorado ela. O Juan suspirou e disse: ela é assim, demora para se abrir, dá um tempo para ela. A Melissa deu, só que um tempo virou meses e a dona Help nunca se abriu. Bom, a Melissa seguiu o namoro com o Juan, mas cada um morando na sua casa com seus pais. Nos anos seguintes, a Melissa foi catalogando ali o repertório da Help. Tinha o drama do aniversário do Juan. Se ele e a Melissa estavam juntos na data, a Help sempre ligava para ele meia-noite, porque queria ser a primeira a parabenizar o filho. Tinha também os almoços de domingo, que viraram um ritual sagrado e obrigatório toda semana, sem exceção. No começo, a Melissa até ia junto, mas a Help nunca incluía ela em nada, então ela parou de ir. E era comum também o Juan às vezes almoçar com a Melissa. Aí virou um problema para Help, que ficava falando que a Melissa estava afastando ele da família. Tinha os comentários sobre a Melissa trabalhar fora. Homem precisa de mulher em casa, não de sócia. E tinha o Juan no meio, sempre com aquele: ela não quis dizer isso. Você está interpretando errado. Tem que entender a minha mãe. Aquele clássico homem que não quer desapontar ninguém e acaba não resolvendo nada. A Melissa chegou a tentar uma abordagem direta. Chamou a Help para tomar um café, só as duas, e falou com clareza que queria construir uma relação boa, que não era inimiga, que queria que o Juan fosse feliz. A Help ouviu tudo, tomou o café, sorriu e disse: que fofa você, meu bem. Cuida bem do meu filho. Mas assim que chegou em casa, falou pro Juan que a Melissa tinha sido
agressiva com ela no café hoje. O Juan pediu para Melissa ter um pouco mais de cuidado com o jeito de falar com a mãe dele, mesmo ela contando como tudo tinha realmente acontecido. A Melissa não é de barraco, não é de brigar. Ela só aceitou que seria daquela forma mesmo. Amiga, é não. Aqui é não. Sai disso agora. Sai que ainda dá tempo. Que borogodó é esse, pelo amor de Deus, que o Juan tem? Que isso, hein, Melissa? Conta pra gente aí. Eu já tinha dado um passa fora nesse homem há muito tempo. Pra mim era não na certa. Na primeira vez que ele falou pra ter paciência com essa mãe, eu já tinha desistido. Gente, não dá. Mas é uma questão complicada. Enfim. Com 2 anos de namoro, o Juan pediu a Melissa em casamento. E, gente, ela disse sim. Socorro! E aí, começou o segundo capítulo dessa história, que a Melissa chamou de A Guerra dos Detalhes. A Help tinha opinião sobre absolutamente tudo. Ela se enfiava em algumas degustações do buffet ou provas do vestido da Melissa e acabava criticando tudo. Fora que ela também queria entrar na cerimônia sozinha e receber o Juan no altar. Oi? E ela queria cortar o bolo. Ela queria falar uns votos pro filho. Gente, parecia até que era ela que estava casando. O Juan negociava com muito cuidado e com muito carinho. A Help ficava de mal por uns dias, mas depois voltava e ia para a próxima batalha. No final, a Melissa resolveu a maioria das coisas sozinha, porque ficava esperando o Juan se posicionar e ele nunca chegava a lugar nenhum. E quando ia ajudar em alguma coisa, costumava levar a mãe junto. Gente, o Juan é um inútil. E então, chegou o dia do casamento. Gente, eu preciso que vocês prestem atenção, porque isso aqui eu nunca vi antes. O casamento aconteceu numa tarde de sábado, numa chácara perto de Goiânia mesmo, linda, cheia de verde, aquela atmosfera de interior gostosa. A cerimônia estava indo maravilhosamente bem. A Melissa linda no vestido branco dela, o Juan emocionado, trocaram alianças, o celebrante falou o famoso "Pode beijar a noiva". Todo mundo aplaudiu. A Melissa falou que naquele segundo ela estava completamente feliz. A dona Help estava quietinha, fez tudo conforme o combinado, não tentou fazer nada de diferente, estava um amor. Só que aí, assim que eles terminaram o beijo, com os aplausos dos convidados, a Help levantou de onde ela estava e pediu o microfone do celebrante emprestado. Aqui eu abandonava. Largava a cerimônia, ia embora, porque eu já ia imaginar o pior. Essa mulher levantou, eu ia imaginar que ela ia fazer um barraco, ia gritar que o casamento não podia continuar e não sei o quê. Eu ia pensar o pior cenário possível, fora também a vergonha que ela ia me causar. Mas, sem contar spoilers, já falando, o cenário foi pior do que eu podia imaginar. Enfim, todo mundo achava que ia ser aquele discurso de mãe emocionada, né? Bom, a Help pegou o microfone, chamou o Juan até ela, no altar mesmo, onde ela estava. E ela estava com aquelas bolsinhas de mão, sabe? O nome chique é clutch. Aquelas bolsas que as madames geralmente usam ali para compor o look. Então, ela tirou da bolsa simplesmente um cordão umbilical. Oi? Gente, um cordão umbilical que tinha até placenta de um lado e um umbigo do feto do outro. Um cordão umbilical falso. Gente, um cordão umbilical. A Melissa acha que era de plástico, né? Enfim. A Help... Gente, eu não consigo. A Help ficou com isso na mão e falou sobre o amor de mãe, sobre o Juan ter sido o maior amor da vida dela desde que nasceu e que ela tinha dado a vida por ele, que nunca tinha pensado primeiro em si mesma. E disse com voz dramática:
Mas hoje, filho, eu te entrego. Hoje eu corto esse cordão umbilical com amor, para que você possa seguir o seu caminho com a Melissa. Ela tirou uma tesoura de dentro da bolsa e cortou o cordão umbilical no altar, no casamento, com todos os convidados olhando. O pior é que teve gente que chorou achando lindo. Ai, Deus. Teve gente de boca aberta, sem saber bem o que sentir. E aí seria eu uma dessas pessoas. A Melissa ficou igual uma estátua, sorriso congelado, tentando processar o que estava acontecendo no dia mais importante da vida dela. Ela abaixou a guarda, né? Já estava no final, ela não imaginava que a Help poderia fazer alguma coisa. E o Juan tinha uma expressão de quem não sabia se abraçava a mãe ou se enterrava o próprio rosto no chão. Gente, eu não sei qual das duas reações eu teria, honestamente, mas eu acredito que eu fugiria. Eu tô rindo dessa história porque não é comigo, mas na hora eu ia preferir fingir um desmaio, que, meu Deus, que vergonha. A primeira coisa que eu faria ia ser falar ali com os fotógrafos e com a galera ali da filmagem em vídeo, para eles cortarem essa parte da filmagem final. Eu não ia querer ter a lembrança disso no meu casamento. E o pior é que eu não ia conseguir apagar. Porque, gente, um cordão umbilical. A mulher levou um cordão umbilical. Eu não vou cansar de falar isso. Um cordão umbilical. Enfim, a Melissa resolveu ignorar tudo isso e curtir a festa normalmente. No direito dela, a festa dela, né, gente? E a Help também não fez mais nada. A Melissa evitou o máximo que pôde a sogra. Inclusive, ela falou que nas fotos do casamento dá pra ver o exato momento do cordão umbilical. Tá vendo? Se tivesse seguido a minha dica, não aconteceria. A Melissa falou que quando recebeu o álbum, ela ficou olhando para aquela foto por um bom tempo em silêncio, incrédula. De volta para a rotina, eles foram morar no apartamento que a Melissa fez questão de escolher a região mais longe possível da Help. Achou que a distância ia ajudar, até que ajudou um pouco, mas nossa amiga Help é criativa. Ela começou a aparecer de surpresa, às vezes com comida. Eu passei aqui para deixar um franguinho assado. Não precisa nem me chamar para entrar. Às vezes com uma preocupação urgente, às vezes sem motivo nenhum. E o Juan sempre abria a porta e deixava ela entrar. Porque ela é esperta, né? Ela só vai quando o Juan tá em casa também. A Melissa, ela foi criando um jeito de existir naquele ambiente, naquele apartamento, quando a sogra aparecia. Ou ela ia pro quarto, ficava no seu canto, por aí. Porque toda vez que ela ficava na sala, a Help falava com o Juan como se a Melissa não estivesse ali. E ela preferia a invisibilidade ao desconforto de existir sendo ignorada na própria casa dela. Eu acho um desaforo, gente. Depois de algumas brigas, o Juan estabeleceu que as visitas precisavam ser avisadas com antecedência. A Help agora avisava. 10 minutos antes. Pelo Uber, mas avisava. Não dá pra negar, né? O Juan acha que isso conta como aviso. A Melissa discorda. E eu concordo com a Melissa. Pra mim, parece um problema comum de quem é filho único. E principalmente de quem é filho único com mãe solo, né? Porque é normal já as pessoas que são criadas por uma mãe que é boa ter uma certa devoção ali, ter um certo carinho pela mãe. Agora, imagina quando sua mãe é seu único alicerce. Geralmente, a valorização é até maior ali, né? A gente já tem um carinho pela mãe. Nessa situação, eu acho que ela é a única coisa ali até um certo momento na sua vida. Então, é normal. Mas tem que ter um limite também, né, gente? Porque, principalmente depois que você se casa, é complicado você viver em prol da sua mãe. A partir do momento que você se casa, sua família principal é a do seu companheiro, da sua companheira. E você precisa saber conciliar e até saber dar um passa fora na sua mãe ali, se ela estiver muito exagerada. Enfim. Hoje, a relação com a sogra é de uma cortesia,
fria e funcional. Não tem guerra aberta, mas também não tem um afeto real. A Melissa cumprimenta, aceita o frango assado ocasional com um sorriso e vai pro quarto quando precisa. E o Juan, ele continua naquela posição de quem ama as duas e ainda não entendeu completamente que amar a mãe e colocar limite nela não são coisas que se excluem. A Melissa disse que ama o Juan, que fora a help, o casamento é o que ela sempre quis. Mas ela se pergunta ali, especialmente em noites que o Juan fica 40 minutos no telefone em ligação com a mãe antes de dormir. Será que ela fez o certo em apostar nesse amor? Será que as coisas vão mudar de verdade ou a dona Help vai ser sempre o terceiro elemento dessa relação? Gente, trisal pra mim não dá. Trisal é não. O corte vergonhoso do cordão umbilical foi somente simbólico, né? Porque não mudou nada na vida deles. Ela falou lá que cortou o cordão umbilical pra ele seguir a vida, mas não desapegou do filho. Amiga, seu marido é um banana. Eu acho que no final o que fica é isso. Seu marido é um banana. Ele precisa separar as coisas com a mãe pra não estragar o relacionamento. Sei lá, não sei qual é a sua religião, mas faz um corte de laços aí entre ele e a mãe. Eu sei que é possível, já vi no TikTok, pra ver se ajuda, né? Eu não tô... Gente, não tô falando que é pra ele abandonar a mãe, não é pra abandonar a dona Help. Mas dá uma chamada nela, chega nela com sinceridade e fala: mãe, do jeito que tá não dá, você precisa tratar melhor minha esposa. Sei lá, paga uma terapia, inscreve ela numa aula de zumba. Ela tá precisando de uma ocupação que não seja cuidar da vida do filho. Essa história pra mim é um 9 só pela cena do casamento, porque eu nunca vou esquecer. Vou deixar de conselho pra minha mãe no casamento do meu irmão, porque no meu não. E aí? Você teria a paciência da Melissa ou já teria chegado num ponto que não tem volta? E pro Juan, ele vai crescer nessa relação ou vai ficar pra sempre com um pé em cada barco? Porque, gente, a Help até cortou o cordão umbilical ali no altar, mas parece que foi só teatro mesmo, tudo fachada. Por hoje é isso. Se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir letra por letra. ENTRE número 0 número 9 PODCAST@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.